tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Caio do canal Fisiculturista pra falar sobre Lovecraft Country. Caio, muito obrigada por participar do vídeo. Nossa collab finalmente saiu e eu tô feliz demais. Finalmente conseguimos fazer ela sair, isso aí. Se apresenta aí pro pessoal, Caio. Pra quem não conhece, eu sou o Caio Gomes, eu tenho meu canal no YouTube, que é o Fisiculturista. Tenho meu podcast, que é o Podcast de Ciência, vocês podem achar lá no Spotify e outras redes de podcast. E também sou membro habitué do Nerdcast, lá participando do filme do grupo de ciências lá do Nerdcast, do time de ciências. Então vão conhecer o trabalho do Caio, tá tudo linkado aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio de Lovecraft Country, que tem como título Dig a Bobo. Spoilers a partir daqui, caso você não queira spoilers, tem o primeiro vídeo lá com o Load, que a gente faz uma introdução à série, fala mais sobre o que ela é, então tá tudo linkado aqui. E lembrando que toda quarta-feira, 6 da tarde, tem vídeo de Lovecraft Country, sempre com um convidado diferente, pra você conhecer outros canais do YouTube também. Todos os vídeos saem no modo estreia com chat ao vivo, então se você estiver aí no chat ao vivo, dá um oi pra gente. E agora vamos falar do episódio. Acho que o primeiro título, né, Caio, que é Dig a Bobo, que é um trocadilho aí, primeiro com um termo que é bem racista, né, nos Estados Unidos, então que a gente não vai mencionar o termo aqui, e o apelido do Emmett Till, que era Bobo. Eu achei muito inacreditável, assim, inacreditável é um pouco de exagero, mas é muito legal a maneira com que a série começou a trazer diversas discussões que existem no movimento negro mundial, assim, né? A gente estava conversando um pouco antes da gravação, eu e a Mikan, e a gente estava trocando um pouco de ideia sobre isso, e eu acho que o que esse episódio me deixou bastante, e tudo que a gente vai falar sobre o episódio provavelmente vai estar ligado a isso, é o fato que no Brasil, nos Estados Unidos, todos os lugares onde existe a questão racial, o negro ele acaba tendo que aprender muito antes sobre as dificuldades do mundo. E eu acho que o início daquele episódio que mostra aquela galera, até quando tava começando eu tava fazendo as notas do episódio, assistindo, tomando notas, né? E a primeira imagem que surgiu na minha cabeça foi o início de O Tira da Pesada, que mostra Detroit, todo aquele pessoal negro e tal, mas aí depois obviamente muda. E eles começam com aquela discussão, a Dee tem que estar aqui, ela não tem que estar aqui, porque ela vai participar, o Montrose fala, ela tem que aprender desde cedo. E isso é uma discussão que, assim, querendo ou não querendo, uma criança negra, desde cedo ela vai ver sobre outras crianças negras mortas, ela vai ver sobre outros adultos negros mortos, e isso cria essa discussão que a pessoa tem que estar lá participando, e ela, tipo, muito cedo ela vai ser trazida pra vida adulta. Muito cedo. E eu acho que esse início do episódio mostra muito bem isso. Ela ali, ela não quer estar, mas ela tem que estar, e os caras não sabem se ela tem que estar ou não. Eu achei isso muito correto da parte da showrunner em colocar aquilo lá. Uhum. E é uma discussão que, inclusive, depois o Montrose comenta com a Dee, né? Que ele também passou por isso, que o melhor amigo dele foi morto por homens brancos, porque o Montrose é um sobrevivente do massacre de Tulsa, né? E, inclusive, nesse episódio eles falam, né? Não foi uma riot, né? Que é como é chamado oficialmente, que seria um tumulto, né? Não foi um tumulto, foi um massacre. Então eles corrigem essa palavra. E o Montrose fala de como ele passou por isso também. E é o que o Caio falou, né? É uma coisa que faz parte da realidade da juventude negra aprender a respeito disso. E escancara muito essa disparidade, né? Eu, como uma pessoa branca, nunca tive que lidar com a morte de uma pessoa querida da minha idade tão cedo assim. Mas a gente vê nos jornais todos os dias pessoas negras muito novas sendo assassinadas. Os amigos dessas crianças vão ter que lidar com isso, sabe? Vão ter que passar por isso, e é horrível. O difícil é que não é muitas vezes só pessoas conhecidas, né? Porque eu nunca tive, felizmente, um amigo que passou por isso. Mas quando você vê os casos acontecendo na TV, você meio que você começa a entender como aquilo faz parte da tua vida. E você vai ter que pensar sobre aquilo o resto da sua vida inteira, assim. Então, eu achei, de novo, muito legal eles... Não é legal, mas muito acertado eles colocarem isso na série. Faz total sentido o que você disse, Caio. E acho que até é abordado pela conversa da Ruby com a Cristina depois, isso, né? A Ruby pergunta se a Cristina se importou com o que aconteceu, né, com o assassinato da Emmett Till. E a Cristina, primeiro, ela fala que não se importa. Depois, eu acho que a série tentou mostrar uma tentativa dela desenvolver essa empatia, e acho que a gente já fala mais a respeito do Emmett Till em si, mas aquela cena da Cristina, muita gente perguntou, é ela recriando, ela tentando
tentando recriar a morte do garoto Emmett Till. Só que assim, não importa se ela sentiu fisicamente a dor dele sendo morto, ela nunca vai sentir o contexto todo, né? Ela pode até empatizar, mas ela nunca vai saber o que é o que o Caio mencionou agora, de você saber que faz parte da sua vida, que existe essa chance de acontecer. Eu acho isso muito, sei lá, eu não sei se eu gostei dessa parte da série colocar na Christina isso, não sei. Então, mas uma coisa que eu achei interessante, e isso até elas discutiram isso no podcast oficial da série, a Christina, ela participou daquilo, ela fez aquele negócio pra poder sentir o que era, mas ela nunca ia sentir. Não é só por causa do contexto, porque ela era imortal. Então, mesmo que ela tomasse o tiro, mesmo que fosse aquilo, ela sabia que ela não ia morrer. Ela sabia que o medo que ela estava sentindo ali era falso. Então, independente de tudo, ela nunca ia conseguir chegar perto de sentir o que o Emmett sentiu, mesmo tentando. E isso eu acho que é uma descrição muito boa da série em mostrar o seguinte, cara, não adianta você falar que você vai querer repetir aquilo, você como uma pessoa branca, repetir aquilo que os negros sentem. Você nunca vai conseguir sentir aquilo. Você nunca vai conseguir chegar no ponto de realmente sentir o contexto, as condições sociais, a questão de ter passado a vida toda sobre isso. Eu discordo de você nesse ponto, que eu acho que pensando sobre esse fato, eu gostei de ter colocado. Talvez não ficou tão claro, eu demorei pra entender esse ponto da Christina, mas depois que eu entendi, eu comecei a gostar. Talvez se ele tivesse colocado alguma discussão a mais, ficasse mais claro para as pessoas. Talvez ali na hora que foi, não sei se cortou, se teve algum corte e tal. Eu achei que ficou um pouco largado mesmo, mas eu pensando depois eu gostei. Não, essa parte eu concordo super com você, 100%. Eu acho que foi isso mesmo e deu pra entender que é essa questão dela tentar passar pela mesma coisa, se colocar na pele. Só que ela não tá na pele, literalmente, né? Mas a questão que me incomodou mais foi de mostrarem essa violência que foi executada no Emmett Till, entendeu? Mostrarem graficamente isso. Eu acho que é interessante o choque de mostrar como seria se fosse com uma pessoa branca, para as pessoas ficarem mais abismadas, talvez. Mas assim, eu não sei se eu achei de muito bom gosto, sabe? Ao mesmo tempo, a própria questão toda do Emmett Till foi de mostrar a brutalidade, né? Na história real. Porque o assassinato do Emmett Till, o linchamento dele por 2 homens brancos, foi extremamente brutal e a mãe dele exigiu que o velório fosse com o caixão aberto, pra esfregar na cara da sociedade o que foi feito com o filho tão amado dela, sabe? Eu não sei, eu tô muito em dúvida se eu acho que essa brutalidade deveria ter sido mostrada na série por causa disso ou não, sabe? É uma questão bem difícil mesmo, eu concordo com você. É bem difícil a gente pensar, por um lado eu tô mostrando a maneira que um garoto foi morto, realmente. Mas por outro lado, eu não sei quanto as pessoas entendem o que tá acontecendo. Eu não sei o quanto elas percebem a brutalidade que é. Então talvez algumas vezes essa coisa de mostrar na cara mesmo sirva pra poder mostrar, viu? Se fosse uma pessoa branca sofrendo isso aí, você ia aceitar de boa ou não? Eu não sei, eu realmente não sei. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Tem toda essa discussão de você mostrar uma coisa é uma crítica ou você só tá reproduzindo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham a respeito. Mas assim, só contextualizando do Emmett, caso vocês não se lembrem, eu acho que o episódio deixou super bem explicado, mas ele era um dos melhores amigos ali da Dee, né? E ele tava em várias cenas, ele apareceu primeiro no 3º episódio. Eu e o Matheus Mendes, inclusive, falamos muito a respeito dele no vídeo do episódio 3, vai estar linkado aqui embaixo. Mas em várias cenas eles colocaram a relação do Bobo e da Dee, né? Bobo era o apelido dele. Então, eu acho que a série quis construir muito esse momento dele ir pra viagem, dele voltar, mostrar como existia uma relação ali. Não era só qualquer pessoa, entendeu? E mesmo se fosse qualquer pessoa, já seria chocante. Mas pra Dee, teve um extra ali, sabe? Não foi só uma pessoa que morreu e chocou, mas sim o melhor amigo dela que faleceu num contexto em que o pai dela tinha acabado de ser morto e que a mãe desapareceu faz uma semana, né? Eu acho que aqui a gente pode falar um pouco mais do Emmett Till, que a gente meio que evitou falar até agora, mas sim, como a Mikan falou, ele é uma pessoa real. Ele foi um caso de um garoto que foi morto nos Estados Unidos. Esse é um dos casos mais emblemáticos da segregação e de pessoas linchadas nos Estados Unidos. Foi um caso que até hoje traz consequências do que aconteceu lá. Mas o que você pode me falar do Emmett Till, Mikan? Cara, como o Caio falou, é um caso real. Inclusive, leiam a respeito dele, porque depois que eu li a respeito desse caso, alguns anos atrás, eu repensei muita coisa sobre a dinâmica da relação entre mulheres brancas e homens negros. E a gente discutiu isso no vídeo do Matheus, mas sobre como muitas vezes o homem negro, ele é visto como uma ameaça para as mulheres brancas na sociedade. E nos Estados Unidos segregados, isso era muito
muito forte. Então, o Emmett Till era um garoto de 14 anos que, teoricamente, ele teria assobiado ou então cantado uma mulher branca numa visita que ele fez pra família no Mississippi. Só que assim, primeiro que depois de muitos anos essa mulher disse que as acusações eram falsas. Mas, de qualquer maneira, sendo falsas ou não, a retribuição que aconteceu foi terrível. Porque 2 homens brancos que eram relacionados a essa mulher foram e sequestraram o Emmett e lincharam ele. E aí eu acho que os detalhes a gente não precisa falar aqui, porque são muito horrorosos, mas eles mataram, torturaram uma criança de 14 anos que nem teria assediado essa mulher branca. Então, assim... É difícil falar, né, cara? É difícil. É difícil. Mas o caso do Emmett, já te pode falar um pouco sobre o que ele trouxe depois. Mas só o caso dele, se você for ver a estrutura que foi feito o julgamento, que foi feito todas as consequências posteriores dele, já mostram como o sistema, ele eu posso dizer era, mas na verdade é modificado para poder manter o status quo. Então ele chegou e foi julgado, os caras foram julgados, foram inocentados. Nos Estados Unidos tem aquele negócio que uma pessoa julgada por um crime, ela não pode ser julgada de novo sobre aquilo. E tem até um filme que fala sobre um cara que matou uma pessoa e teoricamente matou, mas não matou, tal. Então, mas o que importa, você foi julgado por um crime, você pode chegar e você pode admitir que você foi inocentado, você pode admitir depois que você mentiu e que você não foi. E aquele caso não pode ser reaberto, se ele foi até a última instância, né? Os 2 caras que mataram ele admitiram na televisão depois como eles mataram ele, mesmo sendo inocentados. E pra piorar tudo isso, eles foram inocentados por um júri que era composto apenas de pessoas brancas. Então tem mais isso. E isso a gente pode pensar assim, só um júri de pessoas brancas. Mas uma coisa que essa série tem dito bastante, e ela tem mostrado bastante, é essa questão do... Como nos Estados Unidos, ainda mas era muito pior, essa segregação, essa diferenciação que existia entre os brancos e os negros. Os brancos não viam os negros como pessoa. Então era muito claro, em Tulsa foi basicamente a mesma coisa. Foi um rapaz preto que disseram que mexeu com a garota branca e isso gerou a revolta dos KKK lá da cidade. E aqui é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Então quando você pega e fala que vai ser só um júri branco, você meio que já garantiu que aquelas pessoas não iam ser condenadas. E isso já é feito de propósito. Isso que é muito difícil. Sim, quando falam que o sistema já tá rigged, né, em inglês, tipo, já tá ganho, a causa já tá ganha, né? Porque já tá tudo combinado pra que as pessoas negras saiam prejudicadas e muitas vezes saiam mortas desse sistema, né? E acho que o caso do Emmett Till, ele é tão emblemático disso que foi um momento que já era descarado, obviamente, porque a segregação nunca foi secreta, ela era uma coisa que existia amplamente, tinha as placas que já mostraram muito na série, mas a brutalidade do caso do Emmett Till foi algo que extrapolou, eu acho, né? E ainda mais que a Mamie Till, que era a mãe do Emmett, que ela foi muito corajosa de escancarar para todos o que tinha acontecido, permitir que fossem tiradas fotos do cadáver do filho, mesmo um cadáver que ficou altamente desfigurado e são imagens muito fortes. Ela permitiu que essas imagens circulassem pelo país. Então, esse momento do Emmett Till foi uma coisa que depois acabou incentivando os movimentos de direitos civis também, né? De tão sério que foi, de tão absurdo que foi, né? O movimento de Montgomery, que começou um ano depois, em parte foi inspirado pelo caso do Emmett Till. Então é de tão grande que foi, obviamente, a gente até discutiu isso no Nerdcast sobre Martin Luther King, que o caso de Montgomery não foi só sorte, né? Os movimentos negros estavam buscando casos para poder levar aquilo à justiça. Eles aproveitaram o movimento da morte do Emmett Till para também aumentar a força do movimento e poder mostrar as questões da falta dos direitos civis que os negros tinham. Então é um caso que é extremamente importante e vários outros. Toda vez que você acaba tendo uma morte de algum negro, geralmente negro, crianças, o caso do Emmett Till é sempre lembrado. Porque, de novo, ele foi, obviamente não foi o primeiro e nem foi o último, mas ele foi muito grande. A maneira que a Mary Till, que é a mãe dele, fez esse caso se tornar muito grande nos Estados Unidos inteiro e movimentar uma grande parcela do movimento negro em relação ali. Até hoje você vai ver as pessoas falando isso, por isso que eu falei, até hoje ele é importante. É, com certeza. E eu tô aqui toda emo já, porque eu acho que não tem como não ficar, mas eu preciso cortar o vídeo, peraí. Mas então, a gente fez uma pausa aqui, pós-Emmett
Emmett Till. Cortei o vídeo porque ficou necessário, se tornou necessário. Vamos continuar aqui, né? Porque a série, ela não para, né? Mostra isso pra gente nos primeiros 5 minutos e espera que a gente continue a lidar. A gente falou 20 minutos sobre os primeiros 5 minutos do episódio. Então... Mas é importante contextualizar, porque é isso, é um peso que a gente no Brasil não necessariamente sabe, mas nos Estados Unidos acho que muita gente sabe. Não é como o caso de Tulsa, que ficou escondido por tantos anos, né? O caso do Emmett Till é mais recente, é muito falado, então é um contexto que as pessoas, ao verem, já vão se lembrar do que é, imagino, né? Não sei. Isso, não, é um caso que é lembrado, é um caso que as pessoas falam. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, então é uma coisa que eu posso falar um pouco melhor, e é um caso lembrado, sim. Então não é um caso que as pessoas esqueceram ou que não lembram dele. Como você falou, diferente de Tulsa, que basicamente foi esquecida e só foi lembrada ano passado com Watchmen, o caso do Emmett Till é ainda lembrado todo ano, infelizmente. Assim, infelizmente, lembrado nesse caso da tristeza e de ainda ecoar coisas que acontecem, mas que bom que esse não foi varrido pra baixo do tapete como o de Tulsa, né? O infelizmente é nesse sentido, é no sentido de 2020 a gente precisa lidar com isso ainda, não no sentido de que foi varrido debaixo do tapete, é diferente. Sim, com certeza. Mas então vamos falar da Dee, né? Que ela tá sentindo naquele momento um turbilhão de coisas, né? Como eu já falei. O melhor amigo dela assassinado dessa maneira horrível, que vai ecoar por muitos anos. O pai dela assassinado de uma maneira que ninguém fala pra ela o que aconteceu de verdade. Todo mundo tá escondendo coisas dela. E ainda a mãe dela desapareceu. O Atticus voltou, falando que a mãe dela tava numa viagem e tal, mas ninguém contou nada pra ela. E ainda por cima, os policiais vão atrás dela. Então, a vida de Dee não está fácil. Mas antes da gente ir pros policiais, eu até, e de novo, citando aqui o podcast oficial da série, tem uma ceninha que elas discutiram muito, que é que ela vai e joga as pedras nas meninas. Eu achei muito legal que no podcast oficial eles até discutiram, que eles falaram que na sala de roteiro, eles até pensaram em colocar aquilo como 2 meninas brancas. Mas depois pensando, na parte sul de Chicago, não ia ter meninas brancas comprando sorvete sozinhas. Não ia ter. E daí eles mantiveram as meninas negras pra poder manter aquela coisa. Aquele é o mundo dela. Então, a revolta dela não é uma revolta unicamente contra os brancos. Vai ser contra os irmãos dela, com as pessoas que estão sofrendo com ela. E talvez não todos os irmãos dela vão sentir o mesmo peso que ela sentiu por ser o melhor amigo. Então, eu achei, de novo, muito corajoso de manter a realidade e mostrar, uma pessoa ali, ela ficaria brava com as amiguinhas dela que não estavam chorando porque elas não eram amigas do Bobo. Então, de novo, são aqueles detalhes que essa série tem colocado que modificam tudo. Aquele detalhezinho que pode passar só um segundo, mas que altera toda a percepção que a gente tem sobre o que tá acontecendo. Com certeza, cada frame é pensado, né? Eles pensam muito nas coisas. Inclusive, a Misha Green, que é a showrunner da série, também dirigiu esse episódio. Parece que é a estreia dela como diretora. E que estreia! Sinceramente, eu achei bem legal esse episódio. Eu senti ali, eu até estava conversando num outro grupo com outros amigos ontem à noite, eu senti uma mãozinha do Jordan Peele ali. Acho que tem a vibe dele, né? Tem um Jordan Peele around ali, ele tá... Você consegue perceber que tem uma coisa dele, mas mesmo assim, mesmo se ele deu dicas, se ele ajudou com estilo, ela estreou muito bem. Estreou extremamente bem. Com certeza. E já que a gente mencionou essas menininhas que a Dee joga pedra, eu acho legal a gente falar um pouquinho só mais a respeito delas, porque assim, depois tem as bonecas, né, que perseguem a Dee, e tem muita gente teorizando que essas bonecas podem ser, representadas ali nas meninas que a Dee jogou a pedra, porque elas têm aí os mesmos tamanho e tudo mais. Eu não olhei nos créditos pra ver se as meninas estavam creditadas como as duas coisas. Olhem pra mim, digam aí nos comentários. Mas talvez seja uma coisa legal, né? Porque ela tava com raiva daquilo, aí juntou com o livro da Cabana do Pai Tomás, que a gente já vai falar, e aí gerou essa assombração que tá atrás dela. Eu não tinha pensado nisso, isso é uma boa, eu não tinha feito essa ligação. Mas vamos falar da maldição antes, né? Antes de ter a maldição, o Capitão Lancaster, por que ele tava atrás da Dee? No episódio passado, tinha o cadáver ali do policial, né? Junto do observatório, onde a Hippolyta sumiu e o Atticus voltou e tal. E o Atticus saiu correndo ali da cena do crime e não viu que tinha uma página da HQ que a Dee desenha pros pais, lembra? Ela desenha aquela HQ da Orinthia Blue e aí tem logo na capa, assim, feito por Diana Freeman. Então eles foram atrás dela e perguntaram sobre a mãe dela também. E essa cena que eles pegaram ela no beco ali, eu já achei, de novo, esses momentos com a violência policial eu acho que são os mais assustadores de Lovecraft Country, em geral. Ela
repetiu a frase que é dita, né, em todos os movimentos ultimamente, principalmente Black Lives Matter, que é I can't breathe, não consigo respirar. E essa frase foi dita em mais de 70 casos de violência policial nos Estados Unidos só nos últimos anos. Então, dá pra ver que é um padrão aí, né? Tem toda uma pegada naquela cena. Se você fica em dúvida se eles só, entre aspas, vão fazer a magia doida nela lá, ou se vai ter uma violência sexual também. Tem todo um ambiente ali que você percebe que a coisa, até a falta de percepção que eles têm em relação à vida dos negros, gera uma situação muito, muito zoada ali. E você fica vendo aquilo lá sem saber o que vai fazer. O cara, o Lancaster, ele chega e faz aquela magia, e daí ele cospe nela, e daí ela meio que fala que não consegue respirar, e depois ela volta e ela não lembra direito o que aconteceu, ela não sabe se foi verdade ou não. Então ele gera toda aquela situação que você fica... É o creme de tudo ruim, é o creme de tudo que é zoado, tá naquela cena ali. Sim. Nossa, com certeza, dá muita aflição. Como você falou, dá um medo de acontecer uma cena de violência sexual ali, ainda mais porque a Dee é adolescente, então já começa a ser sexualizada, então tem toda essa questão. Ele começa a fazer aquelas marcas no chão, e eu já fiquei, cara, o que é isso? Vamos ver onde vai ficar o corpo dela, sabe? Pra já deixar a cena do crime pronta. Sério, essa cena é abominável, assim, é muito assustadora. E tem uma coisa que coloca mais creepy em cima de tudo. Tem um cartaz ali que é de uma marca que chama Cream of Wheat, que é uma dessas marcas que colocam garotos propaganda com estereótipos negros, né? Então já tinham mostrado na série outras. Mas, além de ser creepy pela questão do estereótipo, os olhos desse cartaz se movimentam ali na cena. Tem uma hora que tá olhando pra frente, tem uma hora que tá olhando pro lado. Gente, eu não vi... Nossa, não vou até querer ver o episódio de novo pra poder ver isso. Cara, então, eu fiquei chocada também, mas tem isso, sério. Jennifer, coloca aí as imagens do olho lado a lado. O que está acontecendo ali? Eu não sei o que está acontecendo. Ó. Se alguém tá olhando, por que não foi ajudar a Dee, né? Gente, agora eu quero ver. Coloca aí, Jennifer, eu quero ver quando sair o vídeo, eu quero ver essas fotos. Eu fiquei muito chocada, cara. Será que eu tô doida e não tava? Mas, gente, mesmo, eu juro que se mexeu. E mesmo se ele se mexeu, será que foi real? Será que foi alguma coisa relacionada à magia? Será que... Porque, pode ser algo depois que eles colocaram o feitiço nela, ela começa já a perceber a realidade de uma forma distorcida, né? Pode ser, não sei. Mas, de qualquer maneira, a Dee vai pra casa, né? O Montrose tenta falar com ela, que nem a gente já comentou aqui. E nesse momento que ela tá se preparando pra sair, primeiro que ela coloca um boné de um time de Chicago, que era um time formado por pessoas negras. Então, acho que ela tenta cobrir com aquilo. Não sei se é simbólico, mas o figurino ficou muito legal, de qualquer maneira. Mas antes disso mesmo, só pra poder falar essa coisa da conversa do Montrose, porque aquilo é uma coisa que os americanos, hoje em dia, não sei se na época eles já usavam esse nome, mas o que hoje em dia eles chamam do The Talk, que basicamente é a conversa que todo pai vai ter com o filho negro ou a filha negra, em determinado ponto da adolescência deles, e falar, viu, o mundo não é bonitinho como você imagina. Você tem que sair de casa com documento, você precisa tomar cuidado com você nas lojas, se um policial reclamar com você sempre vai educar ele direito, vai conversar com ele de maneira clara. Aquela conversa que deveria ser o George ou a Hippolyta, ou ambos juntos deveriam ter com ela, essa questão caiu pro tio dela, que é o cara que é todo zoado na questão de Tulsa, em tudo isso. Então, ele acaba fazendo uma versão muito escrota do The Talk. Cara, eu não tinha pensado nesse contexto. Que legal que você trouxe essa informação, porque eu não conhecia essa expressão. E realmente ele tava tentando fazer um papel de pai ali, né? Só que, assim, o pai dela acabou de morrer, ela não quer saber disso naquele momento, né? Realmente. E ele também não é a pessoa mais estável do mundo. Você até falou em outros episódios que você não sabe se você gosta ou não gosta dele. Então é um personagem bastante difícil. Sim, mas ele tentou, né? Ali ele tava tentando, de alguma maneira. E a Dee não quer saber, ele não é pai dela, entendeu? Então ela não quer saber e tenta fugir ali pelo banheiro. Mas antes ela olha pra esse livro, que é o livro Uncle Tom's Cabin, em inglês, mas em português é bastante conhecido como A Cabana do Pai Tomás, que, sinceramente, eu não manjava muito da relevância. Eu sabia o nome, porque toda hora falam desse nome, mas eu nunca fui atrás de saber mais sobre esse livro. Então, hoje foi a primeira vez que eu tive contato mais ou menos com a relevância dele, assim, o que ele é. Basicamente, é um livro que foi importante na época da abolição da escravatura nos Estados Unidos, mas hoje em dia ele é muito lido como um livro que propagava e
ajudou a criar, né, e reforçar muitos estereótipos racistas. Então eu acho que nesse contexto da série é muito mais essa questão dos estereótipos, né? Isso, não, é porque nos Estados Unidos, no Brasil, o pessoal usa, e de novo, se você não for negro, não use esse termo com ninguém, por favor. Deixa só pra os negros usarem com os negros. Aqui no Brasil se usa o Capitão do Mato pra alguém. O Uncle Tom é o mesmo caso. Ele era um negro que se vendia ou que acabava se aliando com os brancos, talvez não por benefício próprio, mas ele acabava, no final das contas, por benefício próprio fazendo isso. Então, no caso dele, ele era um cara que acabava entregando negros fugitivos de volta pros senhores de escravo. E é muito parecido com o que era o Capitão do Mato. E nos Estados Unidos se usa o termo Uncle Tom para um negro que é um traidor, assim, o cara que se alia com os brancos, ou policiais negros são chamados de Uncle Tom por negros. Então é um termo que é bem pesado. Ser um negro chamado de Uncle Tom é um dos piores xingamentos que como negro você pode tomar, vindo principalmente de outro negro. Nossa, sim, tenso. Eu fiquei pensando que esse estereótipo mesmo é muito repetido, né, na cultura pop. Esse próprio estereótipo do Uncle Tom, como no caso do Django Livre, que tem o personagem do Samuel L. Jackson, seria mais ou menos isso. Perfeito caso. Perfeito caso. E, além disso, a capa, né, do livro, que é de Olha, é uma capa que já é um estereótipo racista logo na imagem, né, que é a menina com o cabelo amarrado daquela maneira, que eu, inclusive, vi algumas pessoas compartilhando, por exemplo, o Watermelon Stereotype, que é um estereótipo que relaciona pessoas negras a melancias nos Estados Unidos, e aí tem a imagem da menininha com esse exato cabelo, comendo uma melancia. Então, é um estereótipo muito negativo, reforçado, que, se for pensar, cara, tá no livro que tá dentro da casa de pessoas negras, né? Então o estereótipo o estereótipo nocivo é trazido pra dentro da casa de pessoas negras. Uma coisa que eu não sei, e realmente eu até posso perguntar pra colegas aqui, mas nos Estados Unidos, o livro do Uncle Tom, porque ele foi muito importante pra abolição da escravatura. Só que hoje em dia ele é visto como um livro que foi importante, mas só o Uncle Tom é problemático, o livro inteiro é problemático, as pessoas entendem a importância que ele teve, mas ignoram. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar mais, para poder entender realmente qual que é a visão que se tem moderna sobre o livro. O Uncle Tom, tudo tá claro, todo mundo percebe que ele era um cara racista, mas o resto do livro, eu não sei. Eu também, com certeza, não vou saber exatamente. Pelo que eu tinha lido, pra pesquisar pro roteiro bem básico, parece que outros estereótipos também foram criados ou reforçados por ele. Mas não me peçam pra falar com profundidade sobre isso, porque não sou a pessoa correta pra falar sobre esse assunto. De qualquer maneira, se você manja muito disso, diga aí nos comentários, porque a gente quer saber. Essa série tem tanta coisa que é muito difícil a gente entrar com profundidade em cada um dos detalhes, né? Mas uma coisa que a Maisha Green falou, né, da questão das bonecas e tudo mais, é que ela quis muito fazer uma referência à Hora do Pesadelo. Inclusive, tem um momento ali que tem 3 meninas brincando de pular corda na rua, que é igualzinho a uma cena que tem na Hora do Pesadelo. Mas ela falou assim, que ela tava lendo, né, o trecho do livro do Matt Ruff, que inspirou a série, e que ela se lembrou muito da Hora do Pesadelo, mas que ela quis criar a sua própria versão do Freddy Krueger, e que nada é mais assustador do que a história americana, como os minstrel shows, né, que são esses shows de performances e tudo mais. Isso, eram meio que teatros que se faziam em praças e coisas assim, que onde os brancos pintavam de negro e surgiu o termo blackface. E também, além disso, ela cita A Cabana do Pai Tomás. Então ela coloca isso como parte das histórias de terror americanas. Então acho que ela também vê o livro como uma influência negativa, assim, hoje em dia, né? Mas, cara, muito doido as referências misturadas, né? Que eu acho que é o mais legal dessa série. Que ela pega vários gêneros do cinema e traz a sua própria releitura como uma pessoa negra americana, né? Isso é muito legal. Esse é o ponto que eu mais gosto na série. É realmente quando ela pega e usa essa coisa do mistério meio Lovecraftiano, mas sem ser completamente aberto, mas para poder trazer as discussões e tal. É ali que ela acerta em todos os detalhes e é muito bom. Então aí chega o momento mais assustador desse episódio, né? Que é essa questão das meninas perseguindo a Dee. Quer dizer, mais assustador eu não digo, né? Porque foi muito assustador a cena dos policiais, por exemplo, mas é outro tipo de assustador. É o assustador do susto. Eu tenho medo de susto. Vocês que me seguem sabem que eu demorei muitos anos pra saber que eu gostava de histórias de terror, porque eu achava que eu odiava filme de terror, mas o que eu odiava era o susto. O medo eu gosto de sentir, de assistir. Mas o susto eu detesto. Então esse episódio foi muito difícil pra mim nessa parte também. Mas você acha que teve o susto nessa, né?
Porque assim, o susto, pelo menos o que eu imagino, o susto que você tenha medo é o susto que chega lá e soa uma música alta e aparece uma coisa na tela. Aquele... Então, mas teve. Teve, porque pra mim foi mais o... Teve no carro ali. Ah, no carro teve. Mas porque todo o resto foi o que a gente via elas no fundo e via se aproximando, então era uma coisa mais a tensão, o suspense do que o susto, mas o carro, tem que concordar, o carro foi susto mesmo. Sim, mas a parte da tensão, assim, eu fiquei muito aflita, porque eu achava que um susto iria vir em algum momento, mas teve um momento que veio o susto mesmo, aí eu fiquei tipo... Inclusive, eu acho que nessa parte que eu mais me lembrei um pouco do Jordan Peele, que você comentou mais cedo, porque me lembrou muito Nós, o filme dele, que inclusive tem um jumpscare que é perto de um carro, se eu não me engano. Tem a ver com isso também, né? Pode ter sido uma homenagem a ele também, né, que é um dos produtores da série. Pode ser. Mas essas meninas aí, cara, assustadoríssimas, e inclusive tem uma música que toca toda vez que elas aparecem também, que eu esqueci de colocar no roteiro, mas que é uma música conhecida também. É meio que uma folk song ali. Não sei se é uma música que é relacionada à infância americana, se é relacionada a Jim Crow. Coloquem aí nos comentários também. Mas uma coisa que é importante notar, que talvez algumas pessoas tenham ficado confusas ao assistir o episódio, é que só a Dee enxerga essas meninas. Ninguém mais enxerga. Então ela pergunta pra galera na estação de trem, ninguém mais vê, só ela. O Montrose vai ver ela batendo com os tacos de beisebol no nada, porque é isso. Essa maldição que o Lancaster colocou, muito provavelmente é pra ela ser consumida por esse tipo de alucinação. Só que assim, eu acho que quando elas encostam na Dee, elas encostam pra valer, porque depois o Montrose vê, eu acho, né, o braço dela sendo machucado no final. E não é só machucado, ele tá todo roxo, ele tá uma coisa bizarra lá. Eu acho que até a gente pode discutir depois o que vai acontecer com a Dee ali, porque não sei, pra mim foi bem estranho o que aconteceu ali, mas a minha interpretação é a mesma que a sua. Só ela vê, mas elas tinham um efeito real nela se encostasse. Com certeza. Eu achei a Dee muito corajosa nesse episódio, em geral, assim, porque ela vai confrontar o Lancaster, cara. E não só isso, chama ele, que é um dos piores apelidos que uma pessoa pode chamar um policial, que é porco, né, pig, e chama na base dele lá, e chama ele e cospe nele. Então ela tá mostrando uma coragem ali absurda. E além disso, ao mesmo tempo que ela tá fugindo das duas meninas bizarras lá o tempo todo. Então é como se ela tivesse... Tudo bem, ela tá numa situação difícil, ela tá minimizada, mas é como se aquilo abrisse um poder nela, que ela consegue deixar aqueles medos que ela tinha pra trás e vai pra cima mesmo. E ela vai pra cima dos policiais, vai pra cima das meninas e vem desse medo que ela tá vendo da morte do Emmett Till, que vem de tudo que ela passou. E isso criou essa nova pessoa ali que luta pra melhorar a situação. Eu fico relacionando muito com o episódio anterior, que a Hippolyta, ela se diminuiu a vida inteira, ela se podou a vida inteira, né? E eu falei muito com a Andresa sobre isso, né? A Andresa falou sobre como ser podada é uma das piores coisas que podem acontecer ao longo da sua vida, e a Hippolyta foi podada, né? Ela encolheu ao longo da vida toda. Nesse caso, a Dee, ela tá, acho que tão machucada e tão revoltada, que nesse momento, pelo menos, ela tá se recusando a se encolher. Ela tá se recusando a ficar quietinha, porque ela percebeu que ficar quietinha não adianta nada, né? Que o amigo dela, que é uma das pessoas gentis que estavam lá junto com ela jogando cartas, foi brutalmente assassinado. Que os pais dela, que são pessoas que ela ama e admira, foram ou assassinados ou sumidos, ela não sabe direito, mas ela sabe que não deu certo pra eles. Então, o que ela tem a perder, né? Eu vi muito um jeito disso nela. E eu diria até, não é que ela se recusou a se diminuir. Eu acho que ela percebeu que a única maneira de enfrentar aquilo era se expandindo. Porque ela vai lá e ela sai do lugar dela, ela vai na delegacia e briga com o policial. Ela vai lá e tenta atropelar a menina, a coisa ruim lá, quando vai pra cima dela. Então, e depois ela luta com elas. Então, parece que ela pegou e falou, meu, é isso aqui? Então eu vou pras cabeças. E que é exatamente o que o Montrose fala pra ela. E isso é uma das coisas que eu tinha até esquecido quando a gente falou lá atrás do Montrose. Que ele pegou e fala uma coisa que, se você for pensar, é horrível pra se falar pra uma criança. Que ele pega e fala o seguinte: quando eles vierem te pegar, você tem que estar pronta pra levar um deles com você. Algo assim. Porque ele tava em Tulsa. E então ele, na cabeça dele, ele sempre tá no limite de ter um ataque, de ter alguma coisa. Então na cabeça dele, meio que ela vai e faz isso. Ela meio que ela vai pra cima dos outros. Ela vai pra cima dos policiais, vai pra cima das meninas, coisa ruim lá. E acabou. Com certeza. É muito uma pessoa que tá na luta, assim, né? Tipo, agora é minha hora. E parece que, assim, a minha impressão que é o que o Montrose falou. A hora dela chegou, mas ela não vai sozinha. Ela vai levar alguém com ela. Justo. Com certeza. E que pena que não levou o Lancaster lá naquela hora, porque o Lancaster é um dos
piores caras que a gente vê nessa série. Essa série tem, acho que o concurso de personagem cuzão, e o Lancaster tá ali quase no topo, talvez. Não sei, talvez o Titus Braithwaite seja o mais cuzão de todos, mas o Lancaster tá quase lá em cima. É que o Titus apareceu tão pouquinho, né, que, tipo, é difícil, tipo, você percebe pedaços da maldade dele. O Lancaster tá lá, sim, fazendo as coisas dele na cara. Mas então, o Lancaster, ele pede pra Dee recuperar o Ori, né, aquele planetário lá que todo mundo quer, que estaria na Casa Winthrop, mas a gente já sabe que não tá mais na Casa Winthrop, que a Hippolyta tinha pego ali, levado pra casa dela, e que assim, nem adianta mais o cara pegar, porque a chave já foi retirada, tá com o tique. Mas mesmo assim, a Dee não vai cooperar, entendeu? Ela cospe nele, fala que ela tá fedendo, que inclusive deve ser uma soma aí de fatores. O Lancaster fede já, né? A gente imagina. E também tem aquele corpo no armário, aquele morto-vivo, que bizarro, mas o cheiro não deve ser dos melhores lá mesmo. Mas aí, já que falamos do tique com a chave, eu acho importante mencionar um detalhe desse episódio, que no episódio anterior já tinha aparecido um flashzinho ali do livro que tava com o tique, e nesse episódio explica direitinho o que é aquilo. E eu achei uma sacada muito legal da série, que é o tal livro Lovecraft Country, que é um livro escrito por George Freeman, e a gente ficou teorizando no episódio passado, putz, será que é numa realidade paralela que o George estava vivo e que ele escreveu? Não exatamente, né? Fiquei pensando a mesma coisa. Tem duas coisas ali, pelo que eu entendo, aquele universo que ele vai, é o universo do livro, do Matt Ruff, então a Christina é um cara, a Dee é um cara, tem essas coisas todas, mas daí ele pega e fala, no final das contas as coisas são as mesmas, então é quase como se ela tivesse dizendo, olha, a gente é uma versão alternativa do livro de Lovecraft Country, mas nesse aqui vai ser... Ele foi lá, visitou e ele pegou o livro que foi escrito pelo filho dele naquele universo, que ele chamou de George, em homenagem ao pai dele. Tio pai, né? Porque a gente descobre que ele é o pai no primeiro episódio. E cara, eu achei muito legal essa sacada. É uma metalinguagem bem bacana, eu acho que é uma maneira também de rir um pouquinho do pessoal que tá comparando o livro com a série, porque tem muitas diferenças, né? E exatamente essas diferenças que o Caio apontou, né, que Christina e Dee são personagens masculinos no livro, então essa coisa da Christina se transformar no William, que tem na série, não tem no livro, porque no livro é um Caleb Braithwaite, que é um dos vilões, né, não é a Christina. E tem também uma questão que nesse universo do livro, né, ou seja, na história original, o tio George sobrevive a Arden, então teve muita gente teorizando, será que o George volta? Porque ele tá em muitas outras aventuras no livro também, mas acho que o que o Tiki quis dizer lá é que é uma realidade diferente. Não teremos aí, talvez, mais tio George, né? Infelizmente, porque ele é mó legal. Eu ainda acho, depois, a gente pode falar isso no final, mas pegando o final desse episódio e olhando que o George desapareceu, a Hippolyta desapareceu e a Dee, eu acho que também vai sumir, eu ainda acho que tem a chance deles voltarem. Não sei, eu tô com essa impressão ainda. Olha, interessante. Mas uma coisa que é legal a respeito disso também é que, assim, ele fala sobre o final da história, né? Que no final da história, o Caleb, né? A Christina sacrificaria o Tique pra conseguir a imortalidade, e o Tique tá falando isso como se tivesse realmente acontecido. Só que assim, no livro as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. No livro mesmo, da vida real, né, assim, o nosso. Então talvez ainda exista saída pro Tique, sabe? Eu acho que dá pra ele mudar um pouco as coisas aí. Eu não li o livro, então eu sei muito pouco do livro, então eu não posso comentar. Não, e eu não gosto de dar spoiler do livro também aqui, então é só pra dar uma atiçada em quem já leu aí, mas não deem spoiler do livro no comentário, por favor. Muito obrigado. Eu vou ler os comentários. Mas uma coisa, só que a gente tá falando da Dee, eu acho que uma coisa muito legal, que volta aquilo que a gente falou no início dessa conversa, que tem aquele momento que ela ela vai lá, conversa com o Lancaster, ela vai, pega a bicicleta e sai. Daí as duas meninas lá aparecem, e uma pelo trás, outra pela frente, ela sai pedalando, e aí começa uma narração por cima. A série tem colocado essas narrações, diversas narrações, diversos episódios, então eu fui ver quem que era a narração de ontem. E é de uma menina que chama Naomi Wadler. Foi um texto escrito em 2018, e a Naomi, a grande questão dela, ela tinha 11 anos quando ela escreveu aquilo. Então você percebe que ali que a gente tava falando, ali não é na história do livro, não é na série. Foi uma criança real, de 11 anos, que foi jogada no mundo da violência, do racismo, e ela acabou escrevendo aquele texto maravilhoso, contando sobre o medo que ela sente, o medo que ela tem ao sair na rua, ao ver policiais, ao ver os amigos dela saindo. E ali, tipo, se
você tirasse e botasse aquilo como se fosse a Dee escrevendo isso na série, passaria como um pedaço da série. Mas não, aquilo é real. Eu vou passar pra Mikan depois um texto com o discurso e pra vocês poderem ler. É em inglês, infelizmente, mas ver o poder de uma criança de 11 anos escrevendo aquilo. Isso que é inacreditável. E eu acho que isso é muito também, esse tipo de coisa é muito um tapa na cara de quem tá reclamando da série abordar questões de raça, questões de discriminação, porque, cara, é isso, sabe? São coisas da vida real, não é invenção. E é muito louco porque às vezes as coisas da vida real são tão absurdas que se você colocasse numa série as pessoas iriam dizer que é exagerado. Mas é assim que a vida é, infelizmente. Essas coisas acontecem e eu acho muito legal que uma série esteja abordando de um jeito que não é fácil, mas que esteja abordando e fazendo existir essa discussão, sabe? A Mikan me perguntou antes de começar a gravar se eu tava gostando da série. E eu tinha falado pra ela que o que eu tô gostando mais da série é quando ela usa um pouco do universo Lovecraftiano para poder discutir sobre o racismo. Porque o racismo é real, o racismo é coisa que dá medo, é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. A parte do Lovecraft é tanto que eu até meio que dou risada quando aparecem os monstros assim na série, porque o resto, a coisa, o policial, a violência que eles tratam os negros, isso é tão mais real, é tão mais chocante do que aparecer um cachorrão gigante preto lá na frente de todo mundo, que eu acho que acaba, como eu falei, fica até engraçado. Sim, inclusive esse cachorrão gigante preto que apareceu é o pet novo do Atticus, né? Aparentemente. O Shoggoth de estimação dele. Já que você citou, vamos explicar o que está acontecendo ali, né? Vamos falar de feitiços. Esse episódio fala muito de magia. Tem o feitiço do Lancaster, mas também tem tanto o Tiki quanto a Letitia conversando com a Cristina a respeito de feitiço de proteção. Então a Cristina, primeiro, ela comenta sobre o feitiço de proteção que representa o sol, né? E que o Tiki teria que fazer, mas pra fazer um feitiço desse, você precisa de energia, intenção e de um corpo. O que já é meio tenso, né? Tipo, se for pensar. Por isso que o Montrose que faz o feitiço pra proteger o Atticus, porque se acontecer alguma coisa, seria o corpo do Montrose que seria sacrificado, né? Não o corpo do Atticus, que aí ia acabar com o propósito do feitiço, que era deixar o Atticus invulnerável, né? E outro feitiço que a gente vê é o feitiço da marca de Caim. A Cristina coloca a marca de Caim ali na barriga da Letitia pra deixar a Letitia invulnerável. A gente vê depois que as balas que o Lancaster atira só quicam e saem, né? Não atingem a Letty. Que bom, né? Porque naquele momento é bom isso ser a prova de balas. Mas será que ela... Daí vem a questão. Será que ela continua grávida? Então, eu fiquei um pouco com essa dúvida, porque ela sentiu uma dor ali, né? Na fez barriga. Uma cara... Isso. Eu fiquei com a dúvida ali. Será que o feitiço considera o bebê um corpo estranho e daí eliminou ele? Alguma coisa assim. O que seria muito legal, porque daí realmente seria uma mudança do universo em relação ao outro que ele foi pra esse. Ia ser uma mudança bem legal. Interessante, você tem um universo em que o George novo, né? O filho George existe e um em que ele não existe, né? Isso. Interessante. E assim, uma coisa legal de falar nesse momento da marca de Caim é que a Cristina fala, né? Que depois que descobriram que serve pra curar também, né? Então assim, é pra curar e é pra invulnerabilidade. Então, no momento em que a Cristina paga os caras pra matarem ela, que nem o Emmett Till e tal, a minha suposição é que ela tirou o feitiço e fez logo antes deles matarem ela, sabe? Então, assim, pra ela poder sentir, né? Então, ela tirou a invulnerabilidade e depois se curou. Então, ela agora tá invulnerável de novo. Mas ela tirou essa invulnerabilidade pra poder ter essa experiência falsa, como o Caio já falou, de morrer. Não tinha pensado nisso também e faz sentido, porque quando ela volta, você tem meio que a marca de Caim na barriga dela. Então, pode ser que ela fez quando ela estava embaixo da água já. É isso. E ela fala, né? Ela fala as mesmas palavras que o Montrose fala também. Então, assim, a gente vê esses vários feitiços sendo... Oh, gatinho. A gente vê esses vários feitiços sendo executados na série. E assim, por que brotou o cachorrão ali do Tiki, né? Por que brotou aquele Shoggoth? Primeiro que, pelo que a Letitia fala, o feitiço funcionou mesmo, então o feitiço do Montrose deu certo. Mas também porque é um Shoggoth. O Tiki ainda é um Braithwaite. Apesar de ele não ser reconhecido pela família, a Cristina fala, você não é branco o suficiente pra ter essa herança e tudo mais, ele é o descendente direto do Titus, que era o cara da ordem. Então, nos episódios anteriores é dito que os Shoggoth são tipo os cães de guarda dessa família. Então faz sentido o Shoggoth protegê-lo naquele momento, né? É muito doido isso. E é muito louco que o Shoggoth aparece, ele vai lá, destrói todo mundo, daí ele vem correndo pra cima do Tiki, e o Tiki só coloca a mão e ele quase para, tipo, como se eu fosse um dragão e lambe a cara dele, assim. É quase igual como se fosse um dragão ali. Eu achei muito... Sim.
Muito legal esse detalhezinho que eles colocaram ali. Teve uma galera que fez montagem dessa cena do lado com o Jon Snow encostando no dragão em Game of Thrones, assim, tipo, é bem isso mesmo. Foi bem isso. Mas antes disso, só de novo, eu sendo chato e falando das coisas do mundo real que são mais chatas. Teve a cena que o Lancaster vai tentar entrar na casa. A Mikan até colocou aqui na pauta, falando que o que raios que todo mundo tinha que chamar aquela xamã negra que eles chamaram lá, porque a marca dela de sangue bloqueia tudo, começa por aí. Sim, é isso. É o melhor corpo fechado que existe que ela fez, né? Fechou tudo. Mas tirando essa parte que foi realmente engraçado, veio a coisa que é meio triste, que você pega e fala, os caras saíram e começaram a atirar pra dentro da casa. Daí, de novo, é muito fácil a gente chegar e falar, isso é mentira. Mas não, a gente sabe que esses casos acontecem também. Então isso é uma coisa que, principalmente na época da segregação, se sabia muito que os policiais cercavam uma residência de negros, que achavam que podia ser alguém que tinha feito algo ruim, podia ser alguém que tinha agredido eles, podia ser alguém que tinha feito qualquer coisa, e eles atiravam pra matar quem tava lá dentro também. Então, de novo, aquela uma cena que parece, nossa, que absurdo, os caras estão mirando e atirando pra dentro da casa. Não era absurdo, aquilo era uma coisa normal de se acontecer naquela época. Então, mais uma vez a série mostrando essa violência, e parece que é uma coisa tão absurda, mas não é real. E eu queria até acrescentar, Caio, que apesar de ser uma série que mostra uma época de segregação nos Estados Unidos, isso ainda existe nos dias de hoje e até aqui no Brasil, se for pensar, né? Outro dia atiraram 80 vezes no carro de uma pessoa negra. Então, assim, ainda existe. E ainda é tratado como se não fosse nada por muitas pessoas. Então, eu acho que é importante a série mostrar isso, e é importante a gente não pensar que é algo fora da realidade, porque tá aí, né? Tá aí nas nossas notícias até hoje. Exatamente. E a não ser que a gente faça alguma coisa, vai continuar por muito tempo ainda, infelizmente. E por último nesse episódio, por penúltimo, eu queria exaltar o Montrose aqui. Nesse momento ele decidiu, né, se sacrificar, apesar dele não ter morrido, pelo menos até onde a gente saiba. Eu espero que ele não mostre no episódio seguinte que ele caiu morto porque o feitiço deu certo. Espero, sinceramente. Eu queria muito que o Montrose sobrevivesse, até porque, senão seria o segundo personagem LGBT que eles já matam do nada nessa série, né? Mas eu queria elogiar esse momento que teve a conversa na calçada ali do Tick e do Montrose, que eles falam sobre a sexualidade do Montrose, e eles falam sobre a relação dele com a Dora, que inclusive foi uma relação de companheirismo, né? Muito mais do que um amor de relacionamento, foi um companheirismo, foi essa coisa de ter uma família juntos pra sobreviver. Ela não tinha ninguém no mundo, e ele tinha que esconder quem ele era. E ela seria o disfarce perfeito, né? Então, os dois juntos ali. E depois disso, depois que ela se foi, o Montrose foi atrás dos desejos dele, mas sempre com essa culpa, né? Então eu achei que foi muito, muito boa essa conversa dele e do Tick. Acho que é um começo ali, né? Eles tomando uísque ali, foi muito legal. Foi uma ótima conversa. E eu acho que pode ser uma mudança do Montrose, porque ele era um personagem muito difícil, que tentava das maneiras dele atingir os objetivos, ajudar o Tick, e ali parece que foi a primeira vez que ele realmente se deixou levar e começou a entender as questões. Então, sei lá, espero que seja realmente uma mudança. Eu acho que agora já tá claro que a série vai ter uma Season 2, né? Porque faltou um episódio. Acho que agora já pode assumir. São dois, né? São dois. São dois? Ah, achei que fosse um só. Mas mesmo assim ainda acho que vai pra uma Season 2. Não acho que vai fechar nessa temporada, não. Tem muita coisa, né? Eu acho, pra eles resolverem. Uma coisa que foi bem jogada nesse episódio, assim, e que acho que vai repercutir nos próximos, é que a Jaya, ou Dia, me corrigiram lá no episódio 6, porque Jaya seria uma forma mais carinhosa, por isso que a mãe dela chamava desse jeito, mas normalmente o nome dela seria lido como Dia. Então a Dia apareceu ali na casa do Tick, ele notou os sapatos fora de casa, gente, caso vocês não tenham sacado, é porque ela, como uma pessoa coreana, deixa os sapatos pra fora de casa, não usa sapatos lá dentro e tal, e ele já sacou que tinha alguma coisa ali acontecendo, chega lá, tá ela, maior climão, conversando com a Letty. Nem conversando, né? Uma parada olhando pra cara da outra, só. Sim, mas enfim, eu achei que essa parte foi mais pra dizer, olha, ela está por perto, mas ela deve aparecer mais nos próximos episódios. Eu achei muito legal que ela explica pra eles o que ela é, e eu até notei aqui que o Tick chega e fala, então você é uma sucubus, tipo, ele tentando
que eu fico imaginando a conversa que é, como é que alguém vai chegar? Então, na verdade, eu sou uma raposa de 9 caudas, coreana, maluca, e mesmo pro Tique não é fácil você explicar aquilo. Sim, e eu imagino, a Letty fica, por que você nunca me contou, não sei o quê? E eu fico pensando que, cara, deve ter sido, se ele saiu lá, ele não conversou com ela depois, como a gente imagina que tenha acontecido, acho que talvez ele até tenha anulado isso da mente dele, de tão surreal que deve ter sido ver aquelas caudas todas e sei lá, eu penso que é isso, né? Não, é o que eu imagino. Ele vai pensar que foi uma alucinação, qualquer coisa assim, porque naquele momento ele não tinha um contato com o mundo mágico. Então, pra ele ia ser qualquer coisa. Sim, exatamente. O que você botou na minha bebida, mulher? Basicamente isso, né? Porque não faria sentido nenhum pra ele. Então, eu nem culpo ele de não ter falado sobre isso com a Letty, que nem ela fala que ele tinha que ter falado, porque, sei lá, nada a ver, né? Tem 2 comentários que eu queria fazer, que eu notei que... 2 momentos que eu dei risada no episódio, quando a Dee chega pro policial e fala Hippolyta is Greek, dumbass. Então, tipo, Hippolyta é grego, seu idiota. Que eu achei muito fantástico, porque existe essa coisa dos... É, porque ele tinha falado que era o nome africano, né? E ela, cara, você tá estereotipando. É, porque nos Estados Unidos é muito comum você ter nomes de brancos e nomes de negros. Eu até falei num vídeo isso no meu canal outro dia. Você tem nomes de negros, você tem nomes de brancos. Então, John é um nome de branco, Leron é um nome de negro, qual é o nome? Will Smith, não é William Smith, é Willard Smith. Willard é o nome negro, William é o nome branco. Então, existem essas questões. Então, ele viu aquele nome e achou que fosse um nome negro, mas era um nome grego. Eu achei fantástico. E uma outra cena que não era pra ser engraçada, mas eu dei risada quando aconteceu, foi quando a Rudy e o William / Christine vão transar. Ela toma a poção, daí eles começam a transar e já começa a soltar a pele. Eu só fiquei, caramba, quanto tempo eles ficaram ali? Porque aquilo demorava o dia inteiro. Então, eles ficaram muito tempo ali transando pra poder, logo depois de beber a cena seguinte, soltar o negócio. Caramba! Mas eu gostei do efeito da cena. Achei mó tenso, né? Tipo, deve ter dado trabalho pra filmar. Sim. Mas ali Mas realmente eles deviam estar lá muitas horas. Porque, pô... Mas, cara, tem... de novo, dá pra falar também dessa cena um tempão aqui. Mas a gente já tá aqui há 800 milhões de anos falando desse episódio. Então acho que vamos encerrar por aqui. Mas, Caio, eu queria te agradecer muito pela sua presença. Foi muito legal ter você aqui comentando esse episódio maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. E quem sabe vamos fazer mais coisas aí. Sim, com certeza. Não falo tanto de série. Mas... Não falo tanto de... Pode falar aqui. Posso falar aqui. Então, só marcar. Deixei aí nos comentários sugestões de temas pro Caio participar aqui, que a gente tá querendo fazer altas collabs aqui, como vocês viram. Vão conhecer o canal dele, vão conhecer os outros trabalhos dele, todos os links estão aqui na descrição. E a gente se vê na próxima quarta-feira pra falar sobre o episódio 9 de Lovecraft Country. Muito obrigada a todos. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.